Vocês estão felizes ainda? Alegres? Deus é bom, né? Amém. É bom mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Quero que você abra a tua palavra, livro de João, capítulo 14. Já faz tempo que eu não prego, né, irmãos? Ó, que é uns 2 anos, mas estou brincando. Amém. Mas é bom poder estar junto com os irmãos aqui, desfrutando da palavra, da adoração ao Senhor. Mas já faz um tempinho, já estava com saudade já. O Pedro já estava até quase me puxando a minha orelha já, né? Ele chegava em mim, chefe, quando o senhor vai estar de folga? Eu não sei. Falei, a hora que começar o domingo que eu vou folgar, eles me trocam de turno. Então, mas o Senhor é bom. Ele é fiel em todo o tempo, amém? João, capítulo 14, vamos ler o verso 28. João 14, verso 28. Todos acharam? Se você não tem a Bíblia, nós temos aqui no telão, vocês podem acompanhar, é muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: Vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos em teu nome, te louvamos, te adoramos, cantamos cânticos de graça ao teu nome, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, ó Pai, agora, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, aquilo que o teu Espírito Santo tem ministrado em nossas vidas, Senhor Deus. Que a nossa mente, Senhor, ó Pai, seja tomada agora neste momento, Senhor Deus. Que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, na tua presença, Senhor. Que a nossa vida seja alicerçada na tua palavra, Deus. Restaura em nós a verdadeira adoração. A adoração, Senhor, que move o teu coração, Pai. Restaura, Senhor, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Deus. Pois queremos sim oferecer o melhor para o Senhor. Porque o Senhor nos deu o seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos dar a vida eterna, Senhor. E como é bom sabemos que o Senhor nos amou primeiro, Deus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós amamos. Porque o Senhor primeiramente nos amou. Porque o Senhor entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. E como é bom saber que nós somos amados pelo Senhor, que somos cuidados pelas tuas mãos. E como é bom saber que o Senhor tem disciplinado as nossas vidas. Isso demonstra o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor nos quer perto do Senhor, Pai. Como é bom saber, Deus, que todos os dias, quando nós acordamos, sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor é o nosso sustento, Pai. Que é o Senhor quem nos dá força para prosseguir, Deus. É a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos alimenta, Senhor. É a tua palavra que nos mantém de pé, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração rendido ao único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Nada mais importa a não ser a tua presença, Senhor Deus. Nada mais além de ti, Senhor, ó Pai. Nos rendemos a ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, nesses os últimos 2 domingos que eu pude estar com os irmãos, o pastor Pedro ministrou no domingo retrasado, o pastor Edson ministrou domingo passado. Eu quero continuar nessa mesma linha.
eu quero falar um pouco a respeito também das promessas. O quanto elas são importantes para as nossas vidas. O quanto as promessas elas são fundamental para nos mantermos de pé. Como eu acabei de ler agora aqui em João capítulo 14, o verso 28, que diz assim: vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui nós vemos uma promessa que Jesus fez a todos os seus discípulos, mas essa promessa também ela nos alcança as nossas vidas. E como é bom saber que nós temos um Deus que cumpre a palavra dele. Um Deus que ele não muda a circunstância, a palavra dele por causa daquilo que está acontecendo. Mas é um Deus que ele cumpre a palavra dele, porque aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele faz. E como é bom saber que nós temos um Deus que nós podemos confiar. Porque nós, seres humanos, tão falhos, por causa do pecado, quanto a nossa mente, ela é bem defasada, irmãos. Se nós realmente não nos firmarmos no Senhor, nós sempre iremos cair. Nós muitas das vezes tomamos algumas decisões que lá na frente a gente pode voltar atrás. É assim. Uma hora a gente talvez está disposto a fazer, outra hora a gente não está disposto a fazer, não é assim? Talvez você ouviu de alguma pessoa que prometeu algo para você, mas aí essa pessoa ela não cumpriu. E muitas das vezes saímos frustrados porque as pessoas não cumprem aquilo que fala para você. Sim ou não? Ou será que é só eu que me sinto assim? Mas isto, irmãos, é de nós. Nós, infelizmente, nós somos assim. É por isso que nós precisamos do Senhor na nossa vida. É por isso que nós precisamos da palavra do Senhor, que é a base, que é o alicerce, para que nós venhamos nos manter de pé, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Pai. E nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para continuar conhecendo o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. E não tem como você confiar numa pessoa se você não conhece ela, sim ou não? Você confia numa pessoa que você não conhece? Alguém aqui confia? Não, muito difícil. Você confiar naquela pessoa porque você não a conhece. Mas a nossa confiança no Senhor é porque se a palavra em Oséias fala que eu devo conhecer e prosseguir em conhecer, é para que eu tenha confiança em quem está dizendo. O fato que as promessas, elas são importantes, sim ou não? As promessas, elas são muito importantes para a nossa vida, mas maior que a promessa é quem falou a promessa. Maior de quem falou algo para você é quem disse essa promessa. É fato que quando nós... Quantos aqui são casados? Já foram casados? São viúvos? Não, Jonas, você é casado, Jonas. Baixa a mão. O que você falou em cima do altar para aquela pessoa? Talvez você não se lembra. Porque a sua vida, né, cotidiana, né, vai passando os dias, os anos, as décadas, não, milênios não, pelo amor de Deus. Mas as décadas. E talvez você já não se lembra mais daquela promessa que você fez no altar perante o Senhor. Para aquela pessoa que você conheceu no seu namoro, e você e ela, não, vamos casar, vamos casar. Mas aí quando você está no altar, é tudo tão bonito, né? O pastor falando, né? A respeito, né, das promessas, você honra, você promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. Talvez você se esqueceu dessa promessa. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não se esquece. Deus jamais se esquece das promessas que Ele faz. E é por isso que nós
Temos que ter essa confiança no nosso Deus. E como é bom a gente poder ouvir essas palavras de Jesus, quando ele fala, vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. É uma promessa que ele nos fez, de que um dia ele irá retornar para nos buscar. E se tem algo que Deus cumpre, é o que ele fala. Mas talvez nós, de tudo que eu acabei de falar a respeito de um casamento, não faria sentido. Ali está minha esposa. Eu falei para ela tudo aquilo no casamento. Ela falou para mim tudo aquilo no casamento. Se vier outra pessoa e falar para ela, não vai fazer sentido. Porque ela me conheceu. Ela me conhece. Não faz sentido. Mas o nosso Deus, que criou os céus e a terra, Ele está nos prometendo que um dia Ele irá voltar. E isso tem que alegrar o coração da igreja de Cristo. Saber que um dia o nosso Pai irá voltar para nos buscar. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Mas eu quero ir muito mais profundo nessa noite. Eu quero que vocês tenham convicção nas promessas do Senhor. As palavras são bonitas, mas quem disse a palavra é muito maior do que isso. Sim ou não? O nosso Deus, Ele é maior, irmãos. O nosso Deus é maior. Confie em Deus. Confie no Senhor. Amém? Em Mateus, no capítulo 24, no verso 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui nós temos a certeza e a convicção de que aquilo que nós ouvimos desde o começo, quando nós nos convertemos, ou desde o começo da criação do mundo, pessoas, homens foram selecionados por Deus para carregar a mensagem. E esses homens foram deixados para nós. Tantas coisas descritas que estão aqui na palavra dele. É a palavra do Senhor. E aqui a palavra está dizendo, o próprio Jesus diz, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se há algo em que nós podemos confiar, é na palavra do Senhor. Sabe por que eu falo, irmãos? Deus, Ele tem uma vontade. É fundamental nós entendermos que Deus, Ele não vai chegar para nós e vai falar assim, ó, eu acho melhor assim. Ou eu acho melhor dessa maneira. Não, mas eu acho melhor você fazer assim que vai dar mais certo. Deus nunca vai chegar para nós e falarmos assim, sabe por quê? Porque a palavra dele é. Porque a palavra dele é, não é eu acho, eu penso. Nós estamos aqui para cumprir a palavra do Senhor. O próprio Jesus diz assim, ó, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, não para cumprir a minha vontade. Então nós entendemos que as promessas do Senhor nada mais é do que a sua vontade sendo cumprida. Então quando nós entendemos que Deus não vai chegar para nós e falar assim, olha meu filho, eu acho que é melhor você ir por este caminho. Não. Deus vai falar para você, é este caminho. Deus não trabalha com achismo. Ou é sim, ou é não. Então, quando nós entendemos que o nosso Deus, como nós acabamos de ler, é um Deus imutável, que Ele não muda, então eu posso confiar na palavra dEle. Agora, como você vai confiar na palavra de uma pessoa que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito? Talvez a opinião das pessoas vale muito na sua vida, mas entenda algo, a vontade do Senhor é muito maior.
Porque não se trata do que Deus acha, e sim da opinião, e sim da vontade dele. Porque a vontade dele é soberana. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós acabamos de falar, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entendam que essa palavra que nós estamos aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, segunda após segunda, isso eu estou falando aqui na igreja. É com essa palavra que o Senhor irá governar as nossas vidas. A Bíblia está falando que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. É com essa palavra. Então, isso quer dizer que quando nós estivermos com ele na glória, vai ser com essa palavra que ele irá nos governar. Porque a palavra dele, é a vontade dele, é a promessa que ele nos fez. Amém? Em Mateus, no capítulo 5, verso 18, diz assim: com toda certeza vos afirmo, que até os céus e a terra passem, nenhum i, ou no mínimo um traço se omita da lei, até que tudo se cumpra. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Estava falando sobre o que? A lei do Senhor, sim ou não? E quem é a lei do Senhor? Quem é a lei? Jesus é a palavra. Jesus é a toda a lei do Senhor. Porque ele não veio aniquilar, mas sim cumprir a lei do Senhor. Cumprir toda a lei do nosso Pai. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que os profetas haviam dito no passado, tudo se cumpriu em Jesus. Ou seja, Jesus é o cumprimento da promessa que os profetas haviam feito lá atrás. E Jesus veio cumprir essa promessa. Então eu tenho plena convicção de quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado. E como é bom saber, irmãos, que o nosso Pai, que o nosso Deus, é um Deus que não se deixa levar pelas circunstâncias. Imagine só, se nós tivesse um Deus que olhava para as circunstâncias e falava assim: acho que é difícil isso aí, vai ser complicado, como que eu vou fazer? Não, ele já tem tudo determinado, tudo prontinho. Você sabia que antes mesmo de você nascer, todos os seus dias já estavam escritos no livro da vida? O Senhor já havia determinado tudo sobre você. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha isso. Mateus 27, 54. Mateus 27, 54 diz assim: e aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. O quanto é importante nós cremos na palavra do Senhor. Quantos aqui creem na palavra do Senhor? Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Então parte disso. Parte deste lugar. Se você crê em Jesus, você está crendo nas promessas do Senhor. Você está crendo que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é a promessa para todas as nossas vidas. Que Ele é a razão a qual nós se reunimos aqui sempre neste lugar. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. É por isso que nós nos reunimos neste lugar. É bom saber que nós temos um Pai que nos ama,
que tem nos guardado, que tem cuidado de cada um de nós. Aleluias. O que torna, irmãos, a promessa então tão importante? O que torna a promessa tão importante? Alguém pode me dizer? Eu falei no começo. O que torna a promessa importante? Alguém arrisca dizer? Quem disse a promessa? A promessa ela se torna mais importante, é por quem disse ela. Então, se o Senhor disse que um dia ele irá voltar, o importante é quem disse, é Ele quem disse. Sabe por quê? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É por isso que nós estamos aqui. Deixa eu dizer algo para você. Alguém aqui deu alguma coisa para o Senhor? Para que Ele venha recompensar primeiro? Não. Ele criou e colocou o homem. E Ele já deixou tudo pronto para o homem. Ele já deu tudo para as nossas vidas. Ele já nos deu tudo. Ele já conhecia cada passo seu. Ele já conhecia o seu caráter antes mesmo de você nascer. E como é bom nós sabemos que nós temos um Pai que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Sim ou não? Ele te conheceu, então saiba que você é uma promessa do Senhor. Se você está aqui hoje, nessa noite, você é uma promessa do Senhor. Lembra aquilo que Ele falou lá atrás para Abraão? Sim ou não? Abraão, sai da tua tenda e olhe para o céu. O que Ele falou para Abraão? Conte as estrelas se você puder. Conte as estrelas, assim serão numerosas a tua descendência. Saiba que você faz parte dessa descendência. Que você é uma promessa que Deus fez para Abraão lá atrás. E hoje você está aqui. Confie nessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Em Abraão todas as nações serão benditas, serão abençoadas. Olha para o teu irmão e fala, você é abençoado. Você é abençoado. Sabe por quê? Porque você é uma promessa do Senhor que foi cumprida. Se você está aqui, você é uma promessa do Senhor, porque Deus disse para Abraão, e hoje nós estamos aqui celebrando a palavra do Senhor. Eu não sei vocês, mas enche o meu coração de alegria saber que essa promessa se cumpriu em nossas vidas. Saber que um dia o Senhor enviou o seu Filho para alcançar aqueles que não são. Porque nós não éramos para sermos seus filhos, mas por causa da rebeldia do seu povo, da nação de Israel, o Senhor falou, eu vou me deixar ser achado por um povo que sequer se perguntava pelo meu nome. Que não me conhecia, não me adorava. Eu vou me deixar ser achado por este povo. Eu vou falar, eis-me aqui. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor falou, eis-me aqui, para cada um de nós. O Senhor se apresentou a nós. Existe uma vontade de Deus que Jesus disse assim, a vontade do Pai é que nenhum se perca. Nenhuma pessoa Deus quer perder. Nenhuma pessoa que o Senhor enviar para Jesus, Ele não quer perder, irmãos. Essa é a vontade do Senhor. Deus não vai chegar, eu acho que eu não quero perder ninguém. Não, eu não quero perder ninguém. Essa é a vontade do nosso Deus. Ela é soberana. Mas infelizmente as pessoas estão tomando os caminhos errados, seguindo os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Sabe qual que é o problema? Quando nós não entendemos a palavra do Senhor e andamos de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho, eu estou falando que a vontade dele não é soberana. É errôneo pensar que o achar de Deus, a opinião de Deus, Deus não vai dar a opinião dele, irmãos, Ele vai falar o que é, a minha vontade é essa.
É por isso que nós confiamos nesse Deus. Que nós não sejamos como as ondas do mar, sendo levadas de um lado para o outro, sem ficar em um lugar. Tem pessoas que não se adequam ao evangelho que está sendo pregado aqui, não gosta da igreja, vai para outra, aí chega naquela lá, eu também não gosto, aí eu vou para outra, aí eu vou para outra. Para! Não seja como as ondas do mar. Sabe aonde você deve ficar? Aonde é pregada a vontade do Senhor. Aonde aquelas pessoas não vão chegar aqui e passar a mão na sua cabeça. Não, pode fazer assim. Deus vai, fica tranquilo. Não. Meu Deus, se o próprio Filho, Jesus, o Filho de Deus, quando ele estava no Getsêmani, orando ao Pai, chorando ao Pai, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Imagine o peso que estava sobre a vida de Jesus, mas ele orou e falou assim: mas que seja feita a sua vontade. Jesus não chegou para ele e falou: Senhor, Pai, eu acho melhor não, porque não vai dar certo. Não, Jesus falou: seja feita a tua vontade, porque a tua palavra tem que ser cumprida. Aquilo que o Senhor determinou antes da fundação do mundo tem que ser cumprido. Jesus morreu aqui como homem, porque um dia lá na eternidade, em Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Tem muitas pessoas que não sabem. Mas por que ele veio e morreu? Porque antes ele já havia morto na eternidade. Antes da criação do mundo, esse era o plano eterno do Senhor. E olha o privilégio que nós temos de estarmos aqui adorando ao único que é digno. Não tenha vergonha desse Deus. Não tenha vergonha. Bata no teu peito e fala: eu sou filho do Deus vivo. Irmãos, a palavra do Senhor é um decreto. É por isso que eu gosto de ler muitos salmos. Muitas vezes eu estou passando pela Bíblia, eu leio uma coisa, mas daqui a pouquinho eu já estou em Salmos, eu começo a ler aqueles homens inspirados por Deus ali, naquelas canções falando: a tua palavra, Senhor, é um decreto, eu amo os teus desígnios, eu amo a tua palavra, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é digno, o Senhor é fiel, a tua palavra é digna de aceitação. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós precisamos, irmãos. Jesus nos disse, ele nos ensinou que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O porquê? Porque são as promessas do Senhor, aquilo que Deus prometeu que nos sustenta. É a palavra dele que nos mantém de pé. Você está aqui hoje em pé, tranquilo, sossegado, é porque a palavra do Senhor está te mantendo neste lugar. Mas agora, se você sair deste lugar, o que será de nós? O que será de cada um de nós? O que seria das nossas vidas se não fosse o amor de Deus pelas nossas vidas? Será que nós, como seres humanos, podemos fazer alguma obra boa sem Jesus? Podemos? Por quê? Porque ele é digno, porque ele é único. Se você for em João no capítulo 15, você vai ver Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, os frutos. Jesus falou: vocês só podem dar frutos se estiverem ligados em mim. Ou seja, o fruto que eu produzo fora de Cristo não tem nada a ver com ele, tem a ver com a minha vontade. Mas saiba que quando você está firmado em Cristo, quando você está ligado na videira, as obras que você faz vão glorificar o Pai. Porque a glória não é nossa. Entenda isso. Nenhum ser humano suporta o peso da glória. Nenhum ser humano tem a capacidade de ser adorado. Sucumbe. O ser humano, ele sucumbe. Eu lembro uma vez que a minha esposa disse isso para mim: amor, nenhum ser humano consegue. Nenhum ser humano suporta ser adorado. Porque somente Deus consegue. Porque
é o dono de todas as coisas. Nós cantamos aqui santo para sempre. Será que essa canção é verdadeira do nosso coração? Porque existem anjos em volta do trono de Deus cantando santo, 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 santo. E aquilo que nós fazemos aqui, a nossa adoração, ela é genuína ao Senhor. Será que eu confio nesse Deus de palavra, nesse Deus de promessa verdadeiramente? O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu adoro ao Senhor, o porquê que eu saio da minha casa para vir aqui, é um ritual, é só um culto, um momento que eu estou ali e acabou? Não! A adoração ao Senhor vai muito mais além do que isso, irmãos. É uma vida prostradas aos pés do Senhor. A adoração não acaba quando você sai daqui, o seu culto não acaba, não, muito pelo contrário. A sua vida tem que ser essa expressão de adoração. Essa é a realidade. Mas sabe qual que é o problema? A gente está tão preocupado com o nosso trabalho, com a nossa vida cotidiana, do que com a presença do Senhor. A gente quer mais buscar os nossos próprios interesses do que buscar realmente a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que me busque em primeiro lugar. A gente está buscando tantas coisas tão pequenas, banais, que vai ficar aqui. Mas e aquilo que é eterno? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso passo? Como eu estou agindo diante do Senhor? Eu tenho sido verdadeiro com as pessoas? Eu amo as pessoas verdadeiramente? Eu tenho cumprido o Evangelho, essa palavra, as promessas do Senhor? As promessas do Senhor só cumprem na vida daqueles que entendem, que obedecem a sua palavra. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Então, o que torna a promessa tão importante é quem diz as promessas. Sim ou não? O que tornou importante quando você falou um para o outro no casamento, naquele dia? Eu me lembro até hoje, irmãos. Não faz muito tempo, mas 16 anos. Mas eu me lembro. Irmãos, a minha esposa, ela estava entrando e eu cantei a música para ela entrar. Irmãos, aqui tremia em mim. Eu lembro até hoje. Mas foi tão emocionante, é um momento único na nossa vida. Quando você está diante do altar, diante do Senhor, e você está olhando para aquela pessoa, e aquela pessoa está olhando para você, e você dizendo promessas para aquela pessoa. Só que infelizmente, até dentro da igreja, existem pessoas que falam assim, eu vou casar, mas se não der certo eu vou largar. Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim. O que você prometeu para aquela pessoa, cumpra. É por isso que eu falei, imagine se Deus falasse assim com a gente, não, se você não der certo, beleza, pode ficar tranquilo que eu vou partir para outro. Não. Deus se importa com cada um de nós. Senão Ele não teria nos amado tanto, enviado o seu Filho pelas nossas vidas. Repita comigo, a promessa do Senhor é um decreto. A promessa do Senhor, repita, a promessa do Senhor é juízo. Tanto para bom quanto para ruim. Tudo que Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? Eu quero dar um exemplo. Por favor, até o Moré disse sobre isso aqui domingo passado. 1 Samuel capítulo 15. Do 10 ao 23. Primeira Samuel capítulo 15. Do 10 ao 23. Olha só. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos. Imagine só que está ali, né? Um documento sendo escrito. E Deus diz assim: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações.
Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. E depois partiu para longe e desceu para Gilgal. Até que ponto chega o ser humano? Até que ponto seja um homem? O que o homem faz? Ele fez algo para engrandecer ele e não o Senhor. Assim que Samuel o encontrou, Saul saudou dizendo: Bendito sejas tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou: E que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos? E esses mugidos de bois que escuto também? Ao que replicou Saul: Os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: Cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: Diz-me. E Samuel falou: Por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte e decreta o anátema, extermina tudo sobre esses pecadores, os amalequitas. Faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei dos Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois de despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também rejeitou como rei do seu povo. É uma palavra forte, não é? Mas é interessante, nós trazemos essa palavra, porque Saul ele foi incumbido de aniquilar todos os amalequitas. Isso era para ter sido feito. Tanto que no começo o próprio Deus falando por meio do profeta Samuel que isso era anátema, era para acabar com tudo, exterminar tudo. Não era para sobrar nada, mulheres, crianças grandes, pequenas, era para matar tudo, era para exterminar tudo. Não era para ficar gado nenhum. Mas por quê? Por que foi tão difícil Saul cumprir essa promessa? Nós acabamos de ler que ele levantou um monumento para a honra de quem? Dele mesmo. A gente já começa a ver aonde estava o coração de Saul. Mas a verdade é que Saul ele não cumpriu aquilo que o Senhor havia falado para ele fazer. Mas talvez você pergunte, pastor, mas como assim? Eu não estou entendendo. O que isso tem a ver com a palavra? Muito. Porque isso era uma promessa que o Senhor havia feito para Moisés e Josué. E quando nós não cumprimos a promessa do Senhor, porque a palavra dele, a promessa dele é um decreto, vai se cumprir. Por favor, Êxodo capítulo 17, versos 14. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para o quê? Para um memorial.
Isso é para ficar gravado na memória, isso é para ficar gravado no povo de Israel. Porque isso vai acontecer, é o que Deus está falando. Isso vai acontecer. Em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Ou seja, isso foi uma promessa que Deus fez. E o que Saul fez? Não fez. Ele não cumpriu um decreto do Senhor. E o porquê, irmãos, que eu estou falando? Que nós, hoje, temos exemplo de que se eu e você não cumprimos, se nós não aceitarmos a vontade dele, pode acontecer. Sim ou não? Pode acontecer. Se talvez você estiver em dúvida, é só você ler o livro de Apocalipse. Quando Jesus começa a falar para João a respeito das igrejas, ele fala sobre muitas igrejas, mas fala sobre aquelas igrejas que têm tolerado naqueles tempos. Os pecados. E Jesus fala, ó, só que eu tenho algo contra ti. Se você não corrigir tal coisa, vocês irão ser arrancados deste lugar. A verdade é que a promessa do Senhor, ela é um decreto. É por isso que Jesus, quando ele estava no Getsemane, suando suores de sangue, orando ao Pai, falando, mas que seja feita a sua vontade, porque Jesus sabia que a vontade do Pai é um decreto. Tem que ser cumprida. E por causa disso que Saul fez, das suas atitudes, Saul foi tirado do seu trono. Deus o rejeitou como rei de Israel. Porque Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração, que cumpriria toda a sua vontade. É assim que Deus fala. Não me lembro onde está, mas é assim dessa maneira que Deus fala. Achei Davi um homem segundo o meu coração, que vai cumprir toda a minha vontade. O que eu falar para ele, ele vai fazer. Se eu falar para ele que é anátema, ele vai fazer. Entenda uma coisa, muitas coisas que Saul fez, ele não perguntava para o Senhor se era para ir ou não. Davi não. Davi, toda vez que ele ia para uma batalha, antes dele ir para a batalha, ele buscava o Senhor. Agora fala para mim, e nós? Buscamos ao Senhor antes de nós irmos pela batalha? Pastor, eu não vou para a guerra, não. Você sai para guerrear todos os dias. Você sai todos os dias para guerrear. Todo dia é uma luta, sim ou não? Né? O povo fala, né? É um leão que você mata todos os dias. Todos os dias você se levanta e vai para a luta. Que o nosso coração esteja realmente inclinado aos pés do Senhor. Por favor, 2 Timóteo 2,13. Mas se somos infiéis, ele entretanto permanece, pois não pode negar a si mesmo. É por isso. Aquilo que o Senhor falou, ele vai cumprir. Ele não pode negar o seu nome. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter plena convicção no nosso Deus. Confiarmos no nosso Deus. Por favor, Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que isso quer dizer? Que ele não muda. Ele não muda. Ele não vai mudar por nós. É por isso que muitos discípulos deixaram Jesus. Muitos discípulos não entenderam a mensagem. Lembra que Jesus falou em João capítulo 6? Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se vocês não comerem de mim, vocês não terão parte com o Senhor. Só que muitas pessoas não entenderam o que Jesus estava ensinando. Eles ficaram pensando entre eles, falando, mas como assim? Isso aqui vai virar uma carnificina, nós vamos ter que comer a carne dele? E eles não entenderam. E Jesus havia falado à avó, os seus parentes, os seus descendentes, comeram do pão que o Senhor mandou do céu, o maná que desceu do céu, mas agora está aqui o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando que ele era aquele pão. Eu estou aqui agora. Eu sou o cumprimento dessa promessa. E eles não haviam entendido. E muitos começaram a abandonar a Jesus. Só que Jesus, por causa disso, ele se importou? Será que Jesus ficou entristecido com aquilo? Porque muitas pessoas começaram a abandonar aquele lugar? Sabe por quê? Porque ele é imutável, ele não muda. Não vai ser isso que vai mudar as circunstâncias, irmãos. Os planos de Deus não vai ser isso que vai mudar. Muitas pessoas abandonaram Jesus. Jesus podia virar e falar assim, não, tá, calma aí, volta aqui. Volta todo mundo aqui, vamos cá. Senta aqui. Vou pegar um pouco mais leve, tá? Não precisa ser assim. Vou fazer uma coisinha mais leve para vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou aceitar vocês. Não. É por isso que ele é. Ele é a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu gosto muito dessa passagem porque ele vira para os 12 e pergunta, e vocês, querem ir junto com eles? Talvez a palavra hoje não é uma palavra tão doce. Mas quem disse que a palavra é doce? Muitas das vezes ela vai se tornar amarga na nossa vida. Ela precisa ser o que ela tem que ser. Vai ter momentos que ela vai soar doce como mel na nossa boca, mas vai ter momentos que vai gerar uma dor no nosso coração. Essa é a palavra do Senhor, ela vai nos confrontar sempre. Jesus, ele olha para os 12 e fala, e vocês querem ir junto com eles? Aí Pedro, ele se levanta e fala, Senhor Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele entendeu, os discípulos entenderam. Reconheceram que a palavra dele é um decreto. Aquilo que ele falou é a verdade. Pedro fala, reconhecemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Messias, o que havia prometido para as nossas vidas. Agora não é hora de tocar, irmão, amém? Esse aí não, deixa para o final. Amém? Está se empolgando, hein? Amém, irmãos? Só problemas técnicos. Amém? Mas é uma verdade, irmãos. Você sabe por que muitas pessoas vão para outras igrejas? É porque não estão contentes com a palavra, porque talvez a palavra é muito dura. Mas Deus, ele só vai disciplinar quem ele ama. Todos os dias nós somos disciplinados pela palavra dele. Isso é bom para as nossas vidas, isso é fundamental para as nossas vidas. Salmo 119, verso 50, por favor. Pode tocar, irmão, amém? Não é? Salmo 119, verso 50. Olha o que diz. Isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Porque a promessa, irmãos, ela é importante para as nossas vidas. Porque ela nos dá vida. As promessas nos vivificam. Então, quando você estiver nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de luta, lembra das promessas do Senhor. E é isso que os salmistas faziam quando eles estavam em um momento difícil, sendo perseguidos, mas continuando buscando ao Senhor. Ele está dizendo, isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Essa é a palavra do nosso Deus.
As promessas do Senhor geram vidas na nossa vida. Na nossa vida. Geram vida para nós. É o que eu falei, vocês estão aqui porque vocês são promessa do Senhor sendo cumprida. Aquilo que Ele falou para Abraão lá atrás. Confie na palavra do Senhor. Confie. Não tenham dúvida. Irmãos, Deus não deixa dúvida nenhuma. É por isso que Ele é quem Ele é. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a maior segurança que nós temos. Esse é o maior seguro de vida que nós temos. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Guarde na tua vida. Carregue ela para a tua vida. No dia da tua aflição, lembra das promessas do Senhor, porque eu tenho certeza que você vai ser vivificado. Vai ser gerado vida em você. E eu quero finalizar nessa noite. Por favor, Salmo 119, do 89 ao 96. O pessoal do louvor quer subir, fica à vontade, amém? Vocês têm alguma canção que Deus quer direcionar? Fiquem à vontade. Salmo 119, do 89 ao 96. Olha que coisa linda. Para sempre, Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Se tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizeste reviver. Salva-me, pois a ti pertenço, e tenho procurado os teus preceitos. Os ímpios estão à espreita para destruir-me, mas eu estou atento aos teus testemunhos. Compreendi que toda perfeição tem limite. Entretanto, não há limite para a tua lei, cuja grandeza é infinita. Fique com essa palavra nessa noite. A grandeza dele é infinita, irmãos. Se coloque de pé. Para sempre, amém? Santo para sempre. Essa música é linda, irmãos, né? Deus é bom, sim ou não? Lembra das promessas do Senhor. Eu gosto muito de lembrar dessas promessas, irmãos. Saber que um dia o Senhor nos prometeu que Ele iria nos buscar. Que Ele vai voltar para nos buscar. Santo é o nome do Senhor. Que as nossas vidas sejam uma expressão de adoração ao nosso Deus. Não porque Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Lembra o que eu falei? O que torna a promessa importante é quem disse a promessa. Então o que o Senhor falou é um decreto, mas é porque Ele disse. Então quando você vier aqui, adore ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Não tenha vergonha, não tenha medo. Adore ao Senhor, se entregue ao Senhor. Dê a Ele a adoração que está no teu coração. Que Ele venha a ser o primeiro na sua vida. Que Ele venha a ser o primeiro nos seus pensamentos. Que toda vez que você se levantar de manhã, que você possa lembrar das promessas do Senhor. Porque elas irão vivificar a sua vida. Vão vivificar a sua alma. O teu espírito.
porque são as promessas do Senhor que nos mantêm de pé. Saber que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, que Ele não nos abandonaria. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu preciso ir, mas não se preocupe, eu vou enviar alguém igual a mim, o Espírito Santo, que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. É uma promessa que Ele tem cumprido nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Ele está do nosso lado todos os dias. Você está dormindo, mas Ele está olhando para você. O salmista no Salmo 139 diz: mesmo se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Os teus olhos estão em todos os lugares. Se você for nos mais altos céus, lá o Senhor está. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Não há ninguém como o nosso Deus. Repita comigo: não há ninguém como o nosso Deus. Tenha convicção nisso. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus, que está conosco todos os dias, nos sustentando, nos mantendo de pé. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os teus olhos, adore-o nessa noite, adore-o nessa noite. Aleluias, abre a tua boca e adore ao Senhor.